Paz, irmãos. Amém? Pode poder se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, terceiro dia do nosso seminário. Glória, estamos num processo sequencial, evolutivo, entendendo a história que está no livro de Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Mas antes disso, vamos receber os nossos visitantes. Coopera conosco nesta noite a irmã Joelma. Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, da Igreja da Graça, da Glória. Igreja da Graça. Amém. Aleluia. É forte. Aleluia. Igreja da Graça. Ô glória, né? Aplicando já as regras aqui de hermenêutica. Igreja da Graça, ô glória. E também a irmã Rafaela e meu amigo Marcos Paulo, também da Igreja da Graça. Aleluia. Marcos Paulo trabalha comigo. Pensa no homem no coração bom. Vários projetos aqui da igreja, cesta básica, seminário. Eu converso com ele, ele se propõe, ele ajuda a gente com Bíblia, ele ajuda com cesta básica. Não é do ministério, mas é da igreja do Senhor Jesus. Amém? Pessoas que Deus tem enviado para ajudar, um ajudar ao outro. Aleluia. Amém? Gênesis capítulo de número 28. Então nós estamos numa dinâmica falando sobre a vida de Esaú e de Jacó. Antes disso, pode colocar, tá, Diácono Giovanni? Nós estamos com esse objetivo desse seminário de apresentar para vocês um texto confrontando o nosso caráter, né? Deus está direcionando realmente esse culto, falou realmente a respeito deste confronto, e a gente vai perceber que Jacó foi literalmente confrontado. Então nós vemos um processo dele em uma caminhada, de que ora ele estava de uma maneira, mas quando Deus dá uma chacoalhada, a pessoa muda, né? Através dos testemunhos aqui abordados também, nós vimos Deus fazendo grandes coisas com esses que foram batizados. Só que nós, como cristãos na modernidade, na contemporaneidade, nós temos alguns desafios como igreja. A igreja ela passa por um momento difícil, por um momento de alta polarização política e ideológica, e nós estamos inseridos nesse meio, nesse século, nesse mundo VUCA, nessa coisa, e com gerações diferentes, com gerações que estão acostumadas, né? Os mais novos e muitos como eu aí que crescemos em uma outra igreja e estamos acompanhando uma transição. Então nós temos alguns desafios. E para isso que a gente precisa ter essa leitura, entender a palavra, estudar a palavra e ter realmente o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Para não abrir mão do sagrado, para não abrir mão da ortodoxia, do que é a nossa verdade, que é a Bíblia Sagrada. E seremos a todo momento confrontados. Então eu pedi para o Diácono Giovanni colocar um quadrinho. Nesse quadrinho eu tenho, está um pouco longe, mas para a igreja entender, Almeida Revista e Atualizada, um texto conhecido que fala, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? A famosa frase que Jesus falou para Pedro. Pedro, você está dormindo ainda aí? Nem uma hora, Pedro. E aí nós temos na NTLH, né, uma versão Bíblia mais atualizada. Acorda, Pedrinho. Num desafio de que nós temos as novas versões, nos ajudam a entender, nos levam uma linguagem, principalmente para o jovem, principalmente para e é um desafio realmente trazer a palavra numa linguagem mais clara, mas nós não podemos esquecer que a gente tem um desafio de ficar também com os originais. E aí a gente, como crente, como cristão, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa mastigar a palavra de Deus.
Quando eu vou no original, eu entendo a grandeza de Deus. Eu consigo entender através de uma interpretação bíblica, através de estudo que, olha, aquele milagre ele foi maior. O que Deus fez foi maior. Essa palavra aqui no original, meu Deus, ela faz um sentido tão grande para mim. Ela é maior ainda. Então Deus não fez só um milagre, Ele fez um grande milagre. Mas ao mesmo tempo eu tenho algumas palavras que, né, como baluarte, como a gente vê na Bíblia, em algumas versões da Almeida, o que é baluarte para a gente? Será que faz sentido? Para mim, nem tanto. Então eu vou precisar de um manual bíblico, de um dicionário bíblico para poder entender. Então a gente vai ser desafiado. Daqui para frente a tendência é o desafio ser cada vez maior. Daqui para frente o desafio é cada vez mais difícil. Mas Deus conta comigo e com você para quê? Para não abrir mão da palavra, da ortodoxia, do que é verdade para o teu coração. A gente não pode abrir mão disso. E aí o seminário, os estudos da palavra de Deus não tem a ver como pregar melhor, não tem a ver como saber melhor, não. Tem a ver como que a gente faz para poder errar menos, pecar menos, errar menos, ser melhor para um com o outro, caminhar para o alvo que é a Nova Jerusalém, caminhar para o alvo. A teologia está aí para isso, é para todo mundo, é estudar. Não é para ser melhor que ninguém, não, é para errar menos. Como que eu erro menos? É através da palavra de Deus. E aí nós temos os desafios atuais da hermenêutica, que é a arte de interpretação bíblica. Diante do cenário eclesiástico atual, a hermenêutica bíblica se torna a cada dia não só uma necessidade, mas também uma urgência. Vivemos em tempos tão plurais que até mesmo textos bíblicos sofrem com o descrédito ou descarte. Tudo com base na conveniência do leitor. Com isso, uma interpretação íntegra, idônea e iluminada dos textos bíblicos é o único caminho para fugirmos de heresias e a interpretação bíblica. E aí, resumindo para vocês, a gente vive num tempo muito relativo, em que você vai ser confrontado, e eu estou falando de confronto por isso, espera aí, essa Bíblia que você lê, esse Deus que você fala, esse Deus que você dá testemunho, esse mesmo Deus que você falou aqui no batismo, não é por aí não, é outra época, o contexto era outro, hoje é diferente, a cabeça dos jovens são diferentes. Hoje o jovem precisa pensar, precisa ter liberdade, seguir o coração dele. É o relativismo. É por isso que Deus conta comigo e com você, para aprendermos mais da palavra de Deus. E os pressupostos teológicos, né, que já falamos nos seminários, a Bíblia é revelada de Deus, totalmente. A autoridade suprema de Deus, ela é inerrante, ela não erra. Então a gente sempre vai ter que olhar os contextos, os paralelos para aparentes contradições, mas que, na verdade, não são contradições. Se a gente pega um versículo isolado, a gente vai ter um entendimento. Mas quando pegamos o inteiro, fala, não, realmente ela é inerrante. Ela é total inerrante. Ela é necessária e ela é suficiente. Amém. Aí você já pode colocar no segundo dia, tá? Já E aí, tendo como base esses desafios de como ler a Bíblia, como que eu leio a Bíblia, né? O pastor Nelson trouxe o exercício para a gente de montar uma pregação, de montar um sermão, mas tendo o entendimento primeiro que a Bíblia ela foi inspirada por vários personagens, por vários autores, e eu e você somos os intérpretes, não as pessoas que fomos inspiradas para escrever a Bíblia. Não, a Bíblia foi inspirada por Paulo, por Moisés. Quem somos nós? Nós somos os intérpretes. E para termos uma boa interpretação bíblica, a gente tem que colocar a nossa mente humana como a mente do autor. E a teoria de Paul Ricoeur fala, você quer entender uma história bíblica? E isso vai ser determinante quando a gente for falar no capítulo de número 28. Então seja o personagem dessa história, literalmente. Não como a sua imaginação, não como eu quero entender, não. Eu quero me colocar no local eu quero ser um intérprete, eu quero me colocar naquele personagem
eu vou ter uma outra dimensão da palavra de Deus. Isso vai ser determinante para quando a gente começar no capítulo de número 28. A origem do termo Bíblia. O termo Bíblia é derivado do Biblos, importante cidade da Fenícia, antiga hoje Gelbal, no Líbano, conhecida por ser principal produtora de papiro, material usado por escrita. Somente no século II depois de Cristo é que passou a ser empregada o termo na sua forma plural, Bíblia, que significa livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Pode ir mais um já, como Giovanni. A Bíblia estruturada e a forma em Antigo e Novo Testamento foi escrita por cerca de 40 autores, tendo as mais diversas formações e atividades em um período de 1.500 anos, é o lapso de tempo, do Antigo ao Novo Testamento. Tudo isso em perfeita harmonia. Quando a gente olha, por exemplo, as profecias se encaixando, a maneira que Deus foi dando a revelação, a gente vê que Deus estava no controle de tudo, irmão. Deus, ele não perdeu a rédea. E aí nós entendemos o quê? Quando vem um problema para a gente acha que Deus esqueceu da gente. Sendo que nesse todo período, somente para formar a Bíblia Sagrada, usando nações, usando povos, Deus, ele não perdeu a rédea. Deus, no livro, por exemplo, a gente vê nos profetas em Ezequiel, em Jeremias, que Deus falou que usar a Babilônia, usando a Babilônia de uma maneira encaixando com toda a parte histórica. E aí vem um problema na casa da gente, a gente quer já, né, jogar tudo pro alto, achando que a soberania de Deus acabou. Mais um já com Giovanni. Amém. Então vamos falar um pouco da nossa história, vamos aprofundar essa história, que está no capítulo de número 28 de Gênesis. Ora eu vou entrar aqui um pouco na Bíblia, ora eu vou usar aqueles textos lá, tá? Então, Giovanni aqui pode ir no 28, tá? Mas vamos abrir a Bíblia no capítulo de número 28 de Gênesis. Pastor Nelson, ele terminou no domingo passado falando a respeito de uma certa confusão que estava tendo ali na casa, né? Então, quando Esaú ele foi, né, ludibriado aí por Jacó, que teve culpa. Mamãezinha passou a mão na cabeça também, né? Teve muita culpa também, então a culpa não foi só de Jacó. Mas pastor Nelson deixou já uma dica pro domingo desta noite de que todo pecado ele tem a sua consequência. Então nós vemos claramente que Deus ele vai usar a sua graça, ele vai continuar a promessa que ele fez na vida de Jacó, mas que ele vai carregar uma consequência muito grande. Então depois que houve esse evento, essa confusão, Jacó ele recebeu a promessa de Deus pelo seu pai, ele ludibriou, ele teve toda aquela timanha ali com a sua mãe, ele recebeu a promessa de Deus pelo seu pai. Depois Esaú chegou ali furioso, pedindo para o pai dele: olha, cadê a minha bênção? Jacó veio aqui e roubou a minha bênção, e a gente entendeu que não era bem assim, né? Teve muito detalhe aí, não foi bem assim. Jacó teve culpa também. A mãe, nem se fala, recebeu a revelação de Deus de que o menor sobressairia sobre o maior e ficou ali calada. E aí depois dessa confusão, Jacó ele vai começar um grande caminho, uma fuga, porque todo pecado ele tem uma consequência. Então a mãe, preocupada do filho mais velho de Esaú fazer alguma coisa com Jacó, e também outro detalhe importante, que ele não se casasse com mulheres cananeias, ele falou: olha, você vai sair daqui, você vai até Padã Arã, que é da casa ali do meu irmão, você vai ficar lá um tempo, você vai ficar ali, e a gente percebeu no versículo de número 26, quando o pastor Nelson trouxe no capítulo de número 27, que a mãe, no meio de toda aquela confusão, ela falou: olha, que recaia sobre mim a maldição. Que recaia sobre mim a maldição. Então ela assumiu para si, e dura coisa é uma mãe ver um filho, e mal sabia ela que nunca mais ela viria aquele filho novamente. Nunca mais ela viria. Uma coisa que
ela tentou dar um jeito, como se Deus precisasse para suas promessas de alguma ajuda, mas ela tentou dar um jeito. E Jacó então começa esse desafio. Ele começa no capítulo de número 28, esse grande desafio. Então ele começa um caminho no deserto. Para Padã-Arã era um caminho muito longe. Ele começa a ir. Era um caminho perigoso, era um caminho difícil, era um caminho que envolvia que ele não sabia realmente se iria sobreviver ou não. E é interessante que nós percebemos em várias passagens que Deus, muitas vezes, para ele tratar no coração de alguém, ele tira de uma ambiência tumultuada, de um ambiente crítico, de um ambiente tóxico, de um ambiente de total confusão, e nos trata em um local separado. Eu me lembro quando eu saí de Medina, lá, a terra né, o Enzo já foi para lá algumas vezes. Eu saí com 19 anos. E eu tenho certeza que Deus me tirou de lá para conhecê-lo aqui. Porque lá era estritamente, para mim, na minha cosmovisão, conhecer a Deus. E talvez você veio aqui nessa noite. A gente tem exemplos de pessoas que vieram aqui, deram testemunho da Bahia. Que Deus tirou de lá para este lugar, para conhecer a palavra de Deus e ser tratado. Porque quando Deus quer fazer muitas coisas, Deus faz no local mesmo. Mas muitas coisas Deus tira do ambiente onde você está e leva para outro lugar para ser tratado. Mas para ser primeiramente confrontado. Então Deus tira ele dessa ambiência. E no meu subtítulo da Bíblia de MacArthur, Almeida Revista Atualizada, ele fala sobre fuga. Ele estava fugindo, porque havia tido ali um pecado, havia tido ali uma briga muito grande, havia tido ali nós vimos todo um processo de confusão, e aí Deus vai tratar tudo aquilo. Então no capítulo de número 28, Jacó então ele começa o caminho de Padã-Arã. E quando nós pegamos o mapa de Israel, é do outro lado, indo para a Babilônia. Então ele estava numa região sul, né, como se o mapa fosse aqui, ele estava numa região sul. E aí Deus tira para ele de uma maneira soberana e ele fala, ó, a mãe dele fala e o pai também, o pai abençoa, ele fala, vai lá para Padã-Arã, lá você vai tomar, aqui você não vai casar com mulheres cananeias, vai para aquele lugar. Então tira ele daquele ambiente, ele começa uma fuga em um meio a um deserto. Imagine que o mapa era um caminho que envolvia muitas dificuldades. E aí no versículo número 10 do capítulo de número 28, fala que partiu Jacó de Betseba e seguiu para Arã. Tendo chegado certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol. Então, Jacó ele começou a caminhada, e já no início da caminhada, ele parou ali, já era noite, ele falou, vou dar um cochilo. Colocou umas pedras, deitou, e aí quem ele encontrou teve uma visão, ele teve um sonho. E esse sonho, quem que era falando com ele? Papai. Aí Deus ele mostrou, né, a gente conhece o sonho, uma escada com anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí Deus se apresenta a Jacó. E ele fala, no versículo de número 13, perto dele, dessa escada que os anjos subiam e descendo, estava o Senhor. E versículo 13, verso B, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Deus fez uma promessa, ele mesmo pecando, ele mesmo errante. Então Deus resgata para ele a memória, fala, olha, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, e a promessa que eu fiz para ele ainda permanece. E aí Deus reafirma para ele e fala, ó, e em ti serão benditas todas as nações. A terra em que te darei, a terra em que agora estou deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E fazendo referência para nós, fazendo referência que da sua linhagem, dessa promessa, sairá Jesus
Cristo. Foi através deles. Então ele recebeu ali a visão de Deus, ele recebeu, e aí Deus fala com ele: olha, a promessa que eu fiz para vocês ainda está de pé, eu tenho um tratado contigo. E no versículo 15 fala que: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Então Deus fala para ele: olha, depois daquela visão, depois Deus fala: olha, eu tenho uma promessa para você, ela continua, bendita serão através de vocês todas as nações da terra, fazendo referência a Cristo também. Ele fala, e Deus ele reafirma e fala: e olha, eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E aqui ele estava no início da caminhada. Então Deus ele estava reafirmando para ele: olha, nessa caminhada no deserto, uma Padã Arã, que era do outro lado, norte de Israel, eu estou contigo nessa caminhada. E o que a gente pode aplicar? É que na caminhada, Deus ele está conosco também. Não é só nos montes, mas é também nos vales. Mesmo que confronte o nosso caráter, mesmo que doa, mesmo que dá vontade de chutar tudo para o alto, mas Ele está conosco em todos os momentos. Que já foi dito aqui, né, o culto está sendo uma bênção. Devemos adorar a Deus também nesses momentos, apesar que dói. E dói para todo mundo. E o problema não é confrontar a Deus, o problema não é fazer... O problema é confrontar a Deus e falar: Deus, eu estou passando por uma situação, e desistir de Deus. O segredo pode questionar Deus, porque vai ser no tempo dele. Não tem problema nenhum, é legal, eu gosto, porque você está conversando com Deus. O problema é quando a gente confronta Deus e sai da igreja. Quando a gente confronta Deus e larga tudo. Confronta Deus orando. Fala para Deus: Deus, faz no seu tempo. E pede para Ele. Porque foi assim que Deus falou. Então Deus falou: olha, nessa caminhada eu estarei contigo. E Ele foi. Então nós percebemos aí no capítulo de número 28, na fuga, que teve uma consequência. Ele teve essa visão na coluna. E aí, o que nós vemos Jacó alguns versículos depois, no versículo de número 29? Então ele teve aquela visão, ele faz ali umas colunas de pedra, coloca azeite em cima da coluna, e ele fala: olha, Deus se encontrou comigo aqui, eu tive essa visão, e deu o nome daquela coluna de Betel. E antes de ele colocar os pés no caminho, ele fala para Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão e comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Mas Deus já tinha falado com ele que iria guardar em segurança, como se Deus precisasse de uma contraprova. E ele foi. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele fala isso, ele fala: Deus, se o Senhor me guardar nesse deserto, se o Senhor me guardar aí de todo perigo, de fome, de risco de assalto, de tudo, eu serei eternamente grato a Ti e te darei o dízimo. E o contexto de dízimo aqui é um contexto de gratidão, é um contexto realmente de voluntariado. Nós falamos um pouco a respeito disso, há pouco, né, a gente vive num tempo tão polarizado de escândalo também, que as pessoas usam alguns textos para falar de dízimo. E nós falamos que dízimo não repreende devorador. Nós falamos que quem não dá o dízimo não rouba a Deus. Não, o contexto de dízimo é de gratidão realmente, é de ação voluntária a Deus. O contexto de repreende o devorador está falando um contexto específico para os sacerdotes, não se aplica para os dias de hoje. Mas o contexto de dízimo, de gratidão, a gente passou por um momento tão difícil de pandemia, tão complicado, estamos começando a sobreviver, né? Quantos de nós, empresários, sobreviventes, assalariados, mas Deus guardou, seja na saúde,
Ou seja, porque se eu estou aqui, você hoje aqui, é porque a gente comemos hoje algo. E tantas pessoas que não têm, que estão na rua. Então, dízimo é sobre gratidão, eu ser grato a Deus. E ele ficou tão feliz que ele falou, olha, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo, certamente te darei o dízimo. E aí ele continuou o caminho dele. E aí, o que vocês acham que aconteceu nessa fuga aí? Deu certo. De uma forma, Léo, sobrenatural, no capítulo de número 29, ele encontra um rebanho, uns pastores pastoreando o rebanho, perto de um poço, com vários rebanhos, e aí, pensa numa jornada grande, né, quilômetros e quilômetros, não tinha Uber, não tinha avião, o negócio era na caminhada, igual antigamente, era no chinelo, e foi. 800 quilômetros, pastor? 800 quilômetros até Padanarã. 800 quilômetros? Meu Deus, 800 quilômetros. Então foram dias e dias. Deus guardando todo esse tempo. E aí ele encontrou ali com pastores, perto de um poço, havia o poço estava fechado. E aí, de uma forma sobrenatural, olha a coincidência. Ele fala, Poço e Jacó, a caminho foi a terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca. Ajuntavam-se dali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam colocá-la no devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, onde sois? Responderam, somos de Harã. Olha só, olha Deus, a soberania, olha o controle de Deus. Ele chegou exatamente no lugar onde ele deveria chegar. Exatamente no lugar. Exatamente no lugar, o controle de Deus. A gente não precisa dar jeitinho para ninguém. Quando Deus tem uma promessa, Ele zera por cumprir a tua promessa. Eu estava conversando com o Osmar, com a Mara, a respeito do projeto deles e da maneira que Deus está fazendo umas coisas que não é nada forçado, ninguém está pagando mídia, ninguém está investindo em nada, mas a gente vê o crescimento, né, a questão de mídias sociais e Deus no controle. Deus no controle, porque havia uma promessa. Talvez na vida do pastor Nelson, a ideia dele nunca foi essa, mas essa igreja, engraçado que ela não está na Avenida Capitão Francisco César. Ela não está. Ela está escondida. Mas olha o tanto de gente que tem aqui hoje. A gente não precisa dar jeitinho para promessa. A gente não precisa pegar com as nossas próprias mãos. A gente precisa crer que Deus está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade, e tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aguarde, fica firme, descanse no Senhor. Deus não precisa de ajuda. Não pegue com a tua mão aquilo que Deus colocou e falou, não joga fora. Não pegue com a tua mão e saia aquilo que Deus falou que não é tempo de sair. Se Deus falou, você sai. Mas se Deus não falou, você vai continuar onde você está. Porque Ele está no controle da tua vida. Então não saia do controle de Deus. Rabaixo, decaia. Não saia do controle de Deus. A dinâmica de Deus é essa. Eu fico no controle de Deus. Eu aceito que Ele está na direção. E se o comandante está na direção, de alguma maneira que eu não sei, Ele vai fazer. A gente sabe a maneira que Deus trabalha? Não sabemos. A gente só tem a fé. A gente só tem a fé. E eles, os patriarcas, tiveram a fé. Nós temos a fé, na verdade nós temos a Bíblia inspirada por autores que foram totalmente inspirados por Deus. Mas de homens que... Abraão não teve Bíblia. Abraão ouviu a voz de Deus. Isaac, Jacó. Depois que teve a questão das escritas, a transmissão era por oralidade.
Então eles falavam para os filhos a respeito, olha filho, o Senhor Deus falou comigo, e aí na outra geração vai falar daquela mesma história, mas não havia escritos. Mas pela fé, esses homens chegaram até nós, o Evangelho chegou até nós. E aí, de uma forma sobrenatural, no capítulo 29, nós vemos que ele chegou num poço, ele fala, olha, estou aqui, então o Senhor me guardou, né? Cheguei aqui salvo e segurança, de uma forma, não foi coincidência, a gente viu que foi uma forma realmente soberana de Deus, controle de Deus. Ele chegou ali, eles estavam para dar água lá para os rebanhos. E aí ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta a respeito dos familiares dele. E aí, olha quem chega ali junto com o poço, que era a pastora Raquel, que era filha de Labão, tio dele. Então Raquel chega ali também, então tem aí conjecturando, não está no texto, mas eu já imagino aquele flerte, aqueles olhares ali, entre ele e Raquel. Ele fala, olha, eu sou teu parente. Raquel corre para falar com o pai dele e fala, olha pai, achamos um parente. Ele falou para mim que é nosso parente, está batendo ali, eu acho que é parente mesmo. Então Jacó vai até Labão, chegou realmente ao destino, e ele rasga, ele fala para Labão sobre a sua viagem, 800 quilômetros, nós aprendemos aqui 800 quilômetros, e ele chora. Versículo 13 do capítulo 29. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Então houve ali um encontro, algo soberano de Deus, algo totalmente do controle de Deus. Ele chegou até Labão, que era tio dele, contou a respeito das histórias, imagino eu, contou a respeito de tudo que ele tinha passado. Talvez ele contou a respeito de Peniel, talvez ele rasgou o coração e falou para Labão que teve a visão lá do Peniel, que estava sendo confrontado com Deus ou não. Mas o fato é que ele estava lá na casa dos parentes dele, ele ficou ali 1 mês com Labão. E Labão fez uma pergunta para ele, fala, você vai ficar aqui conosco, mas qual vai ser o seu salário? E aí, imagino eu conjecturando, né? Ele já tinha dado um flerte ali com Raquel, né? Naquele encontro ali no poço, quando foi dar água para os pastores. Ele fala, olha, vamos fazer um negócio então. Então, me dê a sua filha Raquel em casamento, que eu trabalho para você 7 anos. Tudo bem? Tudo bem. E eles fizeram o quê? O pastor Nelson falou isso no seminário passado. Um banquete. Porque o banquete simbolizava o quê, pastor Nelson? Uma formação de aliança, um acordo. Então, a entrega de herança. Então, trato feito. Fizeram um banquete. E aí foi uma bênção, né? Trabalhou 7 anos para ter a Raquel. E o versículo de número 20, capítulo de número 29, tem uma coisa que me interessou muito essa tarde. Que ele vai falar assim, pode pôr, Diácono Giovanni, capítulo 29, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos pelo que amava. E quando a gente faz algo que a gente ama, quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente tem aquele desejo por fazer um propósito, algo objetivo que Deus colocou no nosso coração, não é algo pesado. Passou rápido para ele. Passou rápido. E a gente tem que fazer a obra de Deus, aquilo que Deus colocou na tua mão, como talento, como dom, como gratidão e com amor, de uma forma leve, né? Vai ser muito mais fácil. Mas ele trabalhou 7 anos. 7 anos, gente. Ali. Eu vou me casar com Raquel.
eu vou me casar com Raquel. Então fizeram esse banquete. E depois de 7 anos, teve o grande dia e eles coabitaram. E aí Labão, ao invés de dar a Raquel, ele deu a outra, ele deu Lia. E aí a gente vê também Deus confrontando o caráter. Percebemos que no capítulo anterior, o enganador sendo enganado, percebendo que no capítulo anterior, toda aquela mentirada, toda aquela confusão na casa, a mãe, Rebeca tentando dar um jeito, ouvindo hoje pela parede, mas não era pela parede, né, pastor Nelson? É pela tenda, né? Ouvindo pela tenda. Mentira. Um chega com fome, o outro fala, não, me dá sua primogenitura. O outro não tá nem aí para primogenitura. Então toda aquela confusão, aí ele é enganado. Ele é enganado. E a gente, na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente erra, vacila, mas quando o outro vacila com a gente, muitas vezes a gente fez o mesmo erro. A gente quer o quê? Ai, esse irmão aí, pelo amor de Deus, a pessoa... Será que a gente também não faz a mesma coisa? Ou já fez? Se fez e, endireitou? Mas às vezes a gente erra do mesmo jeito. Parece que a gente vive com 2 pesos e 2 medidas. Eu tô me incluindo, tá? 2 pesos e 2 medidas. Quando é a gente, beleza. Honra-me, Senhor. Mas quando é irmão, porrada. É só porrada. Não é verdade? Então ele foi enganado. Aí ele recebeu Lia. Aí ele foi falar com Labão, olha, mas eu gostei de Raquel. Raquel para mim era mais bonitinha. Aí Labão falou, é o seguinte. Não aprofundei na questão. Eu vi alguns comentários históricos, vai bater, tá? Mas eu gosto de olhar mais de um. Então, aparentemente, realmente era o costume. Então, Labão, ele dá aquela... Ele fala, peraí, não, era o costume daqui. Você não conhece a nossa região, você veio lá de Israel, aqui é o seguinte. Aqui na terra de Ur dos Caldeus, aqui próximo, Padã Arã, é o seguinte. Aqui, primeiro, vem a filha mais velha. Você já está na nossa cultura. E aí, depois de uma semana, ele coabitou com Raquel, finalmente, né? Entrou ali para terra prometida, aleluia, oh glória. Só que ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então, só para ficar claro para a igreja, né? A gente vê muitas pregações falando que ele trabalhou 7 e mais 7. Não, ele trabalhou 7, teve Raquel. Depois de uma semana, ele teve Lia. Depois de uma semana trabalhou 7 anos. Depois de uma semana teve Raquel. E continuou trabalhando 7 anos. Então a luta dele foi grande ali. E aí a gente vê que era uma família um tanto conturbada, quanto problemática, como a minha e a sua. A Bíblia ela não vai deixar somente lições ali lindas, maravilhosas, não. Ela vai deixar lições para a gente refletir, justamente para confrontar o nosso caráter. Realmente para dar sacudida no nosso caráter. Então ele foi enganado também. Mas no versículo de número 28 vai falar que concordou Jacó, se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Por serva de Raquel, sua filha, deu a Labão a serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Jacó amava mais Raquel do que Lia. Nessas 2 histórias nós temos algo que chama de disfunção familiar. Então quando a gente vê um homem, um pai amando mais um filho do que outro, uma mãe amando mais um filho como outro, nós percebemos que há literalmente uma confusão. Problemas que estão se repetindo nas mesmas histórias. Disfunções que acontecem pouco, mas ainda acontecem nos dias de hoje. Então a Bíblia ela vai deixar claro que no meio dessa disfunção totalmente problemática, a família ali era uma verdadeira bagunça.
Isso vai ser determinante para entendermos a respeito da história seguinte, a respeito da história de José. Eu quero compartilhar com vocês o versículo de número 31. Que vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então Deus trabalhando novamente com esterilidade. Como que Deus gosta de trabalhar com algo impossível, né? Mas ele tinha feito a promessa. Ele fez uma promessa. Aí ele fez uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. E aí na vez de Jacó, também nós tratamos com esterilidade. E quando Jacó estava indo caminhar lá para a terra de Padã Arã, Deus fala, olha, você vai ser pai de grandes nações, mas a mulher era estéril. Porque Deus, ele trabalha, irmãos, da maneira dele. É estéril, mas para ele, no tempo dele, ele acaba com a esterilidade. Então, às vezes, ele deixa estéril, ele deixa confusos os nossos projetos, só um pouquinho, para confundir a gente. Mas a promessa de Deus, ele não desfaz. Ele não erra. E aí ele fala que era estéril. Só que no capítulo anterior havia uma promessa. Então, vendo o Senhor que Lia era desprezada, Deus fez fecundo quem? Deus fez fecundo Lia. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rúben, pois disse... O pastor Aloysio, vem aqui, meu amigo. Em nome de Jesus. Então a gente vai entender... E aí eu quero voltar para a teoria de Paul Ricoeur. Você quer entender uma história? Se coloquem com a mente do personagem. Por quê? Esses versículos aqui a gente passa batido. Porque não faz uma leitura às vezes pausada, dinâmica. Diaconisa Vilma também, vem cá. Em nome de Jesus. A gente não... Os patriarcas... Nós não fazemos uma leitura pausada, dinâmica. A gente vai entender a real circunstância dessa família. Não, pode ficar lá que eu vou usar. Vai ter mais gente, A gente vai literalmente entender. Porque muitas vezes chegamos aqui, o que é? A gente lê. Não, Gênesis 29, dispara metralhadora. A gente nem lê o texto, gente. A gente nem lê. A gente já começa a pregar sem ler. Vamos entender então. Então nós temos o nosso patriarca ali. A nossa matriarca aqui. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, ele assim, vem cá, minha filha, em nome de Jesus. Vem cá. Então a gente já tem uma família aqui. A gente já tem Isaac, Raquel e Lia, né? Raquel e Lia. Pastor Aloysio, não sei porquê, gosta mais de Raquel. Tá vendo que eu encaixei? Né? Lia. Vendo o Senhor. Amém. Não, mas filho, o pastor Aloysio tem um amor. Não tem disfunção familiar aqui. Ele ama a todos e vocês são uma bênção. Então vamos entender. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Então Lia, ao passo que Raquel era estéril, concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben. Pois disse, vem cá, Lia. Lia, vem cá, vem aqui. Então vamos pegar a Lia, o que ela falou. Você vai falar para... a quem chamou Rúben. Pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição. Não. Quem? Olha para ela. Vamos entender a ambiência. Isaac amava mais quem? Raquel. Lia está aqui. Lia era desprezada. Então a Bíblia vai falar porque ela era desprezada. Fê-la fecunda. Ela era desprezada. Então, vamos... Lê, fala. Vai. Então, eu vou ajudar aqui, Então não foi bem assim. Era desprezada, amava. A família estava meio complicada. O Senhor atendeu a minha aflição, ok? E sai, entendeu? Fala. O Senhor atendeu a minha aflição. E sai. Pode ficar. O Senhor atendeu a minha aflição. Fica ali, Lia, em nome de Jesus. Então teve um filho
que chamou de Ruben. Depois coloca no slide. Pode até colocar o slide lá que tem aquela árvore genealógica. Então chamou de Ruben, pois disso. O Senhor atendeu a minha aflição. O Senhor é comigo. Mais ou menos assim. Por isso, agora, olha só. Versículo 32, parte B. Por isso agora me amará mais o meu marido. Olha o texto. A gente passa batido ou não passa batido? Passa batido ou não passa batido? Vamos entender com a cabeça do autor? E concebeu outra vez e teve um filho, e deu à luz a um filho e disse: vem aqui. Jesus, pastor. Esse aqui? Soube o Senhor que era preferida e me deu mais a este. Tá bom? Mas chamou-lhe, pois, de Simeão. Tá tímido, da folha de chá. Mas você vê que é já outra, né? Alfinetada ali, né? Concebeu outra vez e me deu a um filho. E soube o Senhor que era preterida e me deu mais este e chamou Simeão. Outra vez concebeu Lia. Vem cá, Lia, de novo. E deu à luz a um filho. Então teve mais um. Vamos entender o texto. Vamos olhar o que a Lia falou agora. Agora, desta vez, se unirá mais a mim. Essa parte, meu marido, não. Então vai lá dentro. Pode falar. Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei 3 filhos, por isso chamou Levi. Ele me deu 3 filhos, você não me deu nenhum. Ele não deu nenhum. 3 filhos, tá vendo? Gente, olha o que a gente passa batido nessas coisas. De novo, então não vou chamar, eu vou te dar uma coleção. De novo, concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, aleluia! E por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Continua aí. Então, nós percebemos que, irmãos, quando a gente lê, a gente entende que era uma família complicada e que essa história, realmente Deus quer falar algo conosco. E a Bíblia, ela deixa claro, ela vai deixar registrado. E não era só... Por isso que a gente tem que fazer uma leitura pausada. Era só paulada. Era uma disfunção familiar, era uma bagunça só. Então, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse: Jacó, dá-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou. Então Jacó, ele falou: Raquel, fala, dá-me filhos, pastora Luiz. Vai falar não. Aí o pastor Luiz fala assim: eu não sou Deus para dar filhos. Interpretou bem. Fala assim: não fui eu que fiz você infrutífero. Pode falar. Amém. Então, vamos entender. Respondeu ela. Então Raquel, ela vai falar assim. Aí Raquel quer dar um jeitinho. Mas havia uma promessa de Deus no capítulo anterior ou não havia? Havia ou não havia? Havia uma promessa. Mas por que a gente até hoje a gente quer dar jeitinho nas promessas de Deus? Então ela quer de novo. Então fala assim: eis aqui Bila, minha serva, com ela, para que dê a luz e traga filha ao meu colo por meio dela. Vem cá, Tulin, aqui. Vem cá, minha filha. Vem cá. Vem cá, vem aqui. Então vamos trazer Bila para cá. Então Bila tá vindo ali. Então ela falou: então, ó, eu não tenho fruto. Então vou te dar Bila aqui, tá bom? Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também ouviu a voz e me deu
um filho. Então Raquel falou, mas eu vou usar a Kathleen. Vem cá. É Bila. Bila vai só falar a frase pra mim. Então Raquel falou assim, ó. Olha pra ele assim, pra ali e fala, me deu filho, entendeu? Agora meu filho. E me deu um filho. E me deu um filho, portanto lhe chamou de Dan. Você é Dan agora. Então já tá mais uma alfinetada, né? É uma alfinetando a outra. Né? Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, quer vir, Bila? Ó. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Com grandes lutas. Então, no meio daquela casa tava complicado. Era guerra, era luta, era alfinetada. Aleluia. Aí, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou Zilpa. Então ela falou, não, então ele deu a serva, eu vou dar minha serva também. Então tomou Zilpa, sua serva. Então eu vou deixar. Pode se sentar, obrigado, em nome de Jesus. Para vocês entenderem. Obrigado. Tá? Então, eu mesmo. Podia ser a Nai, né? Mas eu vou. Vocês já estão pegando a. Então, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, também tomou Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha o tanto que ela já tinha de filho, Lia já tinha de filho. Mas ela deu a serva para poder confrontar mesmo. Sabe aquela situação que você está na prova, parece que vem alguém ali enviado, daquela... E é sempre no meio da prova, né? Quando tá tudo bem, mas quando tá mal, parece que vem um ali para poder te tirar da paz mais ainda. E é assim que funciona, para te tirar da presença de Deus. Então ela chamou Zilpa, serva de Lia. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho e disse, Lia, afortunada, olha só o tanto que eu tenho, oh glória. E lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque minhas filhas terão por venturosas. E lhe chamou de Aser. É só alfinetada suave, né? Só pauladinha ali, uma contra a outra. E aí no versículo de número 14, a gente tem uma história. Então no capítulo de número 30, versículo de número 14, a gente vai ver que os textos eles saem dessa transição de filho, de alfinetada, de confronto. Ele vai falar que um dia Rubem saiu para colher nos dias de ceifas de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe ali a sua mãe. E mandrágoras nada mais é do que o Viagra da época. Era um estimulante sexual, então achou. E aí ele achou e Raquel viu aquela situação e falou, olha, né, chegou para ali e falou, dá para mim essas mandrágoras aqui, que aí eu deixo você ter uma noite aí com Jacó. Não, beleza. Então você quer negociar comigo, mas no final ela aceitou, recebeu as mandrágoras, né? Jacó chegou já, né? Comeu, deve ter comido as mandrágoras, chegou daquele jeito. E aí no versículo de número 17, né? Então ela teve a noite com Jacó e deu as mandrágoras para Raquel. E aí no 17, ouviu Deus a Lia. E o que aconteceu? Ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Tá, Rony?
Não, hoje tem mandrágoras de outra, né? Tem. Gente, a gente brinca, mas é uma história. Então disse Lia: Deus me concebeu porque dei a minha serva ao meu marido, e lhe chamou Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concebeu excelente dote. Olha o que ela fala: desta vez permanecerei comigo meu marido. A briga ainda não tinha cessado, a disputa ainda não tinha cessado. Aquela família estava em uma briga, uma turbulência constante. Mesmo depois de tanto filho, mesmo depois de Rubem, Rubem já era grande aqui, já tinha uma certa idade, afinal ele estava colhendo ali mandrágoras. Já não era criança, mas havia problemas ali que não foram sanados, não foram solucionados. E tem problema que enquanto a gente não para, a gente não trata, ele continua. Talvez é tempo de parar, é tempo de tratar, é tempo de refletir. Às vezes é melhor dar 2 passos para trás, resolver aquilo que precisa ser resolvido, do que continuar. Talvez onde caímos, onde pecamos, nos nossos pontos de fraqueza, parar e falar: Senhor, eu preciso da tua graça, me ajuda a caminhar, mas daqui para frente eu preciso confrontar o meu caráter, porque eu sei que se eu não confrontar, se eu não parar lá na frente, eu vou continuar. Me ajuda, Senhor. Mas a dinâmica continuou. Depois disso, deu à luz a um filho e chamou Diná. Lembrou-se de... deixa eu só voltar no 19. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concebeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e chamou Diná. Lembrou-se Deus, então, Raquel, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Mas havia uma promessa na vida de Raquel. Promessa é promessa. Deus, ele não erra. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e Deus me tirou o meu vexame e lhe chamou José. Aleluia. E lhe chamou José, dizendo: dá-me o Senhor ainda outro filho. E quem foi José na Bíblia? Quem foi José na Bíblia? A história de José. O homem que Deus levantou e colocou para ser governador do Egito. Gente, Deus não esquece de você, não. Ainda que ele fez a promessa, ainda que você vive uma vida turbulenta, uma família caótica, e a gente está aprendendo várias lições, você foi chamado por Deus. E ele deu simplesmente José. Que a história a gente tem muito a falar. E aí, quando a gente pega, sem usar o contexto posterior, a gente pega o livro de José, a gente vê José interpretando o sonho ali, né? José interpreta o sonho, o que a gente fala? Os irmãos de José teve inveja porque ele interpretou o sonho. Ai, meu Deus. Ele interpretou, gente, foi só uma interpretação do sonho? No meio dessa confusão toda? Olha onde José estava. Aonde José cresceu. Aonde José caminhou. Aonde José... Imagina a história de José vivendo meio essa família aqui. E aí Deus, na vida de José, mais uma vez, vai permitir o quê? Que José saia diante dessa ambiência e vá permitindo por vários acontecimentos para tratar com ele e exaltar com ele no Egito. Deus, quando ele quer tratar com você, muitas vezes ele te tira da zona de conforto. Prova muitas vezes é Deus. É permissão de Deus. Tudo não é espiritual. Muitas vezes Deus permite para te tirar na zona de conforto ou para nos levar mais próximo dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que a gente precisa entender e fazer uma leitura mais calma. Mas eu quero finalizar falando que Deus,
em meio a tudo que você está vivendo, talvez a ponto de largar tudo para o alto, Deus não se esqueceu de você. Nessa história, Deus ele teve o total controle de ponta a ponta. Apesar de cometerem pecados, apesar de haver consequência, Deus ele controlou ali. Imagina a minha e a sua vida nas palmas de Deus. Amém? Vamos. Amém. Então fechamos por aqui. No domingo que vem tem mais. Então é uma continuação. O término do nosso seminário, e a gente vai ver que esse confronto ele vai continuar. Mas nós vamos perceber que Jacó ele vai ser literalmente confrontado. Ele vai ter aí uma volta com o passado dele, uma restauração, e vai ser culto de Santa Ceia, né? Ceia do Senhor, vai ser culto de Ceia do Senhor. Então a palavra vai ser maravilhosa. Eu te convido a estar em nome de Jesus. Obrigado, gente, em nome de Jesus.